Muito bem, voltando aqui, nós já temos a carga uniformemente distribuída Q1, que a gente calculou no vídeo anterior. Então Q1 5,78 kN por metro, ou no caso aqui 0,0578 kN por centímetro. Faço isso para facilitar os cálculos depois, porque a gente vai trabalhar bastante com essa unidade centímetro. Então, o que a gente precisa tirar dessa barra? Bom, ela é uma barra sujeita à força, uma força uniforme distribuída, uma carga uniforme distribuída. Vertical em um sentido apenas. Ela, no caso, ela vai ter os esforços momento fletor e força cortante. Tá? Só. Tá? Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos dimensionar agora uma barra que suporte os esforços aos quais ela está sendo submetida. Como você deve saber lá da isostática, o momento fletor solicitante de cálculo para um caso de uma viga biengastada é QL ao quadrado por 12. Então o L é 250 centímetros, o Q é o nosso 5,78 ou 0,0578 kN por centímetro para caber na nossa conta por 12. E se você fizer essa conta aqui, você vai ter o momento solicitante de cálculo, né? Esse aqui é o momento solicitante, que é 0,0578 vezes 250 ao quadrado dividido por 12, 301,4 kN centímetro. E a força cortante solicitante de cálculo é, no caso, QL sobre 2, que fazendo essa conta aqui dá 7,22. Tá? Tudo isso para a viga biengastada. E agora? Agora chega o dimensionamento propriamente dito. Tudo que nós estávamos fazendo até agora era referente a comercial, que é conversar com o cliente, um pouco de arquitetura, que é fazer um desenho, tal, estabelecer ali a melhor condição da estrutura, definir cargas, que é uma tarefa que você precisa de um certo cuidado, na verdade é crucial, você precisa saber definir as cargas corretamente, e um pouquinho de isostática. Agora, meu amigo, nós vamos começar a definir o dimensionamento da estrutura. Então, basicamente, a nossa estrutura, a nossa viga V1, ela vai ter que ser dimensionada a flexão e a força cortante. Eu vou calcular para vocês verem aqui também o dimensionamento dessa viga, a compressão. Tá? Esse vídeo eu vou separar em duas partes. Primeiro a gente vai dimensionar ela a flexão, depois nós vamos dimensionar ela a força cortante. Desculpe, vou dividir em 3 partes. Primeiro a flexão, depois a força cortante, depois o dimensionamento a compressão. Apesar de não haver compressão nesse caso, mas pra gente, para vocês, é excelente que vocês aprendam já num exemplo como esse a dimensionar a compressão. Vamos lá, esse é um fluxograma, tá? Aqui o fluxograma de dimensionamento da flexão. Nós já vamos fazer o passo a passo, tá? O que acontece? Nós vamos selecionar, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar de tudo, o que a gente tem que fazer é escolher uma viga, um perfil para nossa viga V1. Eu tenho que escolher uma geometria. Para essa geometria, eu selecionei aqui um perfil Gerdau, desse tipo aqui, tá vendo? Ó, do catálogo da Gerdau Aço Minas. Por quê? As vigas em perfil I, elas são excelentes para trabalhar a flexão, porque elas têm uma geometria adequada para isso. Ela economiza material e a geometria dela para trabalhar a flexão é adequada devido a ter uma mesa com espessura razoável na parte de cima. Cada perfil é de um jeito, tá? Inicialmente, daqui nessa tabela de bitolas aqui que você pega da Gerdau, você pode puxar na internet aí também, você tem aqui vários perfis e suas propriedades geométricas que a gente vai utilizar daqui a pouco. E temos também do aço as propriedades físicas necessárias, que no caso é o limite de escoamento do aço 345 MPa, transformando em kN por centímetro quadrado, dá 34,5 kN por centímetro quadrado. Para você entender o que é isso aqui, no diagrama tensão-deformação, para cada tensão que é aplicada, ele tem uma deformação do aço. Isso aqui você deve ter visto em ensaio de tração.
o aço vai deformando até enquanto ele estiver nesse nível aqui, ó, nessa linha, nós dizemos que ele está no regime elástico, ou seja, o aço deforma e quando você tirar a carga ele volta à posição original. Mas a partir do momento que ele passar desses 345 megapascal ou 34,5 kN por centímetro quadrado, a partir desse momento ele já não volta mais à posição original, ele vai deformar permanentemente. E a partir do momento que ele passar desse segundo limite, que é 450, ele rompe, tá? Há uma ruptura do material. Então, isso aqui é o aço no regime plástico e aqui é o aço no regime elástico, tá? Aqui as informações necessárias de cada perfil para a gente trabalhar, tá? Vamos colocar lá naquela viga lá, vamos fazer um teste com uma W150x13, o perfilzinho mais leve que existe na tabela de bitolas da Gerdau. Vamos lá ver o passo a passo, tá? Então aqui, ó, só para você entender, também tem as informaçõ'es, tá? Para você se familiarizar com isso. Quando nós falamos de D, essa distância externa, mesa a mesa, face externa. D' é a distância da alma, tá? Aqui, ó, a alma do perfil, essa distância sem esse raio de curvatura aqui, ó, importante você saber disso. TW é sempre a espessura da alma. TF sempre a espessura da mesa ou da flange. H é a distância interna, mesa a mesa. E BF é a largura da mesa. Logo, logo você vai se acostumar com essa nomenclatura porque você vai usar muito. Praticamente o tempo todo você vai utilizar isso daí, tá? Então, voltando aqui na nossa apresentação, o que acontece numa viga flexionada, num perfil flexionado como esse? Você sabe que a flexão ela gera no perfil da linha neutra para cima compressão, da linha neutra para baixo tração. E o aço ele trabalha muito bem a tração e ele não trabalha tão bem assim a compressão. Ele sofre um efeito de flambagem quando ele está submetido à compressão. Para ilustrar para você o que é flambagem, eu quero que você imagine uma régua dessas de acrílico comuns de escola, e se você pegar ela e comprimir as duas partes, ou seja, apertar uma ponta e a outra e apertar com a mão assim, você vai ver que ela vai formar uma barriga, tá? Uma régua de 30 centímetros, aperta ele na ponta do 0 centímetro, na ponta do 30 centímetros, aperta ela vai formar uma barriga. Isso é a flambagem, tá? O material elástico como o aço está sujeito à flambagem. Quanto mais elástico o material, nesse caso, é mais sujeito à flambagem. E nós calculamos as estruturas para que ela não sofra esses efeitos ou para que esses efeitos estejam dentro de limites aceitáveis. Então, quando houver a compressão do perfil, esse perfil vai ser aquela régua de plástico, de acrílico, que está tentando fazer uma barriguinha, tá? E quando você tiver a flexão, a mesa superior vai estar comprimida e novamente ela vai tentar fazer a deformação por flambagem. O que acontece com a mesa? Ela forma rugas e, dependendo do caso, às vezes rugas permanentes, tá? Essas rugas são ruins para vários efeitos. Se você tiver com o painel wall ali em cima, por exemplo, e essa mesa enrugar ou sair da posição, ela solta os parafusos que tem lá em cima. Pode acontecer de uma laje de concreto trincar. Enfim, são efeitos indesejáveis, tá? Por que eu estou te explicando isso? Para você entender que nós vamos ter que calcular agora a esbeltez desses elementos. A esbeltez desses elementos nós chamamos através da letra lambda, tá? E na norma, se você olhar aqui, ó, na tabela G1, o que a norma estabelece? Dois níveis de lambda. O lambda P e o lambda R, que é a esbeltez da mesa e a esbeltez, que é a esbeltez inferior e a esbeltez superior. Se o perfil, quando você calcular uma esbeltez, o perfil tiver abaixo do lambda P, ele é considerado compacto. E aí você faz um tipo de cálculo. Se ele tiver entre o lambda P e o lambda R, ele é considerado semicompacto. E aí você faz outra conta.
E se ele for acima do lambda R, ele é considerado esbelto. E aí é uma outra conta. Tá? Importante, toda vez que você for dimensionar um perfil, a compressão, a flexão, a tração, ao cisalhamento, você sempre vai ter que verificar, no caso, né, nos casos de flexão e compressão, 3 tipos de flambagem, tá? A viga, o perfil, ele pode flambar tanto globalmente, né, a flambagem lateral com torção, ele pode ser a régua, aquela régua que está fazendo aquela barriga, aquela flambagem, pode ser o perfil inteiro. Quando você começa a comprimir, ele tende a escapar na lateral, né? Isso não é bom, a gente não quer que aconteça isso, ou se for acontecer tem que estar dentro de limites aceitáveis. A flambagem local da mesa, que é a tendência de formar aquelas rugas na mesa comprimida. E a flambagem local da alma, que é a tendência da alma perder a direção ali, também causar deformações na alma, tá? Então nós sempre vamos calcular um perfil para flambagem lateral com torção, flambagem local da mesa e flambagem local da alma. Quando eu não uso um ou não uso o outro? Flambagem lateral com torção, se a mesa superior, ou seja, a mesa comprimida, for considerada como continuamente travada, você não precisa calcular essa flambagem lateral com torção. O que é continuamente travado? Por exemplo, se em cima da viga tiver uma laje e ela tiver com conectores ali em cima, nunca que essa viga vai conseguir flambar lateralmente. Ela está completamente contida por uma laje. Se você tiver vários travamentos na mesa, no perfil, como é o nosso caso aqui, por exemplo, se você for ver o nosso desenho aqui da estrutura, esse perfil está travado, aqui está travado, aqui está travado, aqui está travado, aqui está travado, aqui. Essa viga jamais vai poder vir aqui para o lado. Então nós poderíamos considerar também como contida lateralmente. Tem uma conta para você fazer, tá? Mas no nosso caso não vamos considerar contida lateralmente. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ok? Bom, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e depois a gente vai partir para o cálculo propriamente dito, tá? Obrigado.